E foi com emoção. O Sport garantiu vaga na final do Campeonato Pernambucano. Passou pelo Santa nos pênaltis. Foi dramático. E você vai saber daqui a pouquinho todos os detalhes desse duelo, deste clássico das multidões disputado na Arena de Pernambuco. Antes, quero te convidar para se inscrever no canal Rembrandt TV, para você ativar o sininho, para você deixar o seu like, aquele joinha e também compartilhar, comentar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Rembrandt TV. Aqui tem comentários, tem notícias esportivas e tem podcast, o podcast das melhores histórias, o Rembrandtcast. Vamos nessa! Vamos falar do clássico das multidões, o terceiro da temporada, o terceiro pelo Campeonato Pernambucano. Vamos relembrar. Na primeira fase, na Arena de Pernambuco, vitória do Sport por 2-1. O Sport não fez um bom jogo também naquela oportunidade. O Santa falhou no finzinho e acabou tomando o gol da virada e perdendo o jogo por 2-1. Na semana passada, o primeiro jogo da semifinal disputado no Arruda, o Santa teve mais controle do jogo durante a maior parte do tempo. Mas o Sport ainda assim conseguiu empatar. O Santa fez 1-0 com Lucas Siqueira no primeiro tempo e o Sport no finzinho com um gol de falta de Felipinho empatou a partida. E aí veio o jogo decisivo, o último confronto deste ano entre Sport e Santa Cruz. O segundo jogo entre eles na Arena de Pernambuco. E aí o empate não favorecia ninguém e o jogo terminou empatado em 0-0. Antes, deixa eu falar do lance do VAR, do gol anulado do Sport, né? O gol marcado pelo Barleta ali por volta dos 18 minutos do segundo tempo. O VAR precisou de 14 minutos para indicar que o gol não valia, que havia impedimento do Barleta na jogada. No cruzamento do Domingues, até se imaginava em algum momento que o Gustavo Coutinho, que também participava do lance, estivesse na frente, estivesse impedido. Mas aparentemente os dois estavam um pouquinho adiantados. Aquele impedimento, né, de pouquíssimos centímetros. Mas a indicação, na hora em que o VAR, o árbitro de vídeo, fez a computação gráfica, foi em cima do Christian Barleta, que foi o autor do gol. Com isso, a Débora Cecília, que fez uma boa arbitragem, anulou o gol porque o VAR sinalizou que havia impedimento na jogada. 14 minutos é um absurdo, né? É muito tempo. Parecia que a gente estava voltando no tempo, lá em 2017, quando o árbitro de vídeo foi implantado no Brasil e começou aqui pelo futebol de Pernambuco nas finais de 2017 entre Sport e Salgueiro. Mas, infelizmente, foi muito tempo para decidir que o gol não valia, que havia impedimento na jogada. Bom, passado esse problema, deixa eu voltar aqui ao primeiro tempo, o comecinho do jogo, onde o Sport dominante, um esporte que não se via já há algum tempo, um esporte com apetite, com vontade, com competitividade. O esporte encurralou o Santa, criou umas 3, 4 boas oportunidades. O William, o goleiro do Santa Cruz, acabou ganhando destaque, né? Fez pelo menos 2 defesas difíceis, importantes, e foi segurando o time do Sport. Aí o Sport volta para o segundo tempo, na mesma toada, com o mesmo ritmo, envolvente, pressionando. Teve esse gol que foi anulado. Mas parece que esse tempo que o jogo ficou parado, deu uma quebrada no ritmo de jogo do Sport. Não era para menos, né? E olha que curioso, o Santa teve uma grande chance, depois dessa parada do VAR, na volta dos times, né, quando os times voltaram para o jogo, aí o Santa teve um contra-ataque que o João Diogo carregou. O Bertoluso acabou sentindo cãibra, né? Não conseguiu acompanhar o lance. O Thiaguinho acompanhava pelo outro lado e o João Diogo acabou desperdiçando uma grande oportunidade nesse contra-ataque. O Thiaguinho reclamou muito dele, que não passou a bola, acabou perdendo uma grande oportunidade. Depois o próprio João Diogo teve outra chance, que ele invadiu a área, mas aí acabou também perdendo tempo. A marcação do Sport chegou e chegou forte. Fora isso, o time do Sport ainda tentou ali nos últimos momentos, o Mariano Sosso fez as suas alterações, mas não correspondeu. Inclusive, sobre alterações, na escalação inicial, ele surpreendeu, porque não substituiu o Pedro Lima por um jogador da posição.
por um lateral direito de origem. Ele preferiu usar o Domingues, o uruguaio, fazendo ali uma segunda linha, saindo para o jogo pelo lado direito e montou a saída de jogo do Sport com 3 atletas, com os 2 zagueiros, o Alisson Cassiano e o Castan, e também o Felipe, que era o homem, na maioria das vezes, encarregado de começar essa construção de jogo do Sport. Funcionou em alguns momentos, especialmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi muito eficaz, eficiente, rigorosamente, esse esquema de jogo do time do Sport nessa saída de trás. Mesmo assim, o Sport teve quase 70% de posse de bola contra pouco mais de 30% do Santa, teve as melhores oportunidades, mas o jogo acabou indo para os pênaltis. E nos pênaltis, um dos jogadores de destaque do Santa Cruz no jogo, o lateral direito Totti, que foi muito bem na marcação, foi um jogador incansável durante os 90 minutos, mais de 90, né? Mas aí teve aquela parada longa do VAR, mas ele foi muito bem no jogo e acabou perdendo a cobrança na decisão por pênaltis. Isso muitas vezes acontece, né? O principal jogador ou o cara que faz um gol importante, um gol decisivo, ele acaba errando na cobrança do pênalti. Aconteceu com o lateral direito Totti. E o Sport cumpriu bem a risca, as suas cobranças, foi perfeito em todas as cobranças o time do Sport e comemorou com 5 gols nas cobranças de pênaltis contra 3 apenas do Santa, porque o Santa perdeu uma, foram 4 no total, o Santa nem precisou bater a última cobrança. O Sport está classificado, só que tem um alerta, né? O torcedor do Sport pode, não, deve comemorar essa classificação para a final do Campeonato Pernambucano, mas deve também ficar preocupado porque o time não vem apresentando um bom futebol. Não é aquele Sport que nós tivemos, por exemplo, no ano passado, que teve um ótimo começo de temporada sob o comando do Anderson Moreira. No final não conseguiu o objetivo de voltar à primeira divisão, mas foi um time que mostrava mais futebol, tinha mais repertório. E o Mariano Sosso ainda não conseguiu botar no eixo esse time do Sport. E por isso vem sofrendo. Sofreu contra o Santa no primeiro jogo do Arruda, sofreu contra o Muricy no meio da semana, acabou indo para os pênaltis também a decisão da vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. E agora este jogo que valeu ao Sport a final do Campeonato Pernambucano, a classificação para a grande decisão do Campeonato Pernambucano. São muitos pontos que precisam ser reavaliados para o Sport, porque o objetivo principal do ano, mais uma vez, é chegar à primeira divisão, né? É disputar uma vaga para a Série A em 2025, porque senão nada vai ter valido. A experiência com o argentino, com o Mariano Sosso, que mexe no time muito, ele tem sempre uma escalação diferente para o time, então isso ainda não funcionou, ainda não deixou aquela impressão para o torcedor do Sport que está no caminho certo. Está devendo mais futebol o time do Sport por tudo, em relação especialmente ao Campeonato Pernambucano, né? Pelo investimento, pelos recursos, pela qualidade técnica do elenco, porque paga caro quem tem mais qualidade. E o Sport contratou jogador com mais qualidade se você comparar ao universo do Campeonato Pernambucano. E o Sport está devendo isso ao seu torcedor. Vai agora esperar o seu adversário para esta final de Campeonato Pernambucano. O goleiro do Sport, Kaique França, quase não teve trabalho no jogo, né? O Santa chutou muito pouco, teve um chute até perigoso no primeiro tempo com o Matheus Melo, mas a bola acabou indo por cima do gol do Kaique França. Então, não dá para dizer que o Sport sofreu defensivamente. Não foi competente no ataque para finalizar e também para resolver a parada sem precisar do drama das cobranças de pênaltis mais uma vez. O Santa já tinha passado por isso na pré-Copa do Nordeste, né? Acabou eliminado pelo Altos e agora eliminado do Campeonato Pernambucano pelo Sport, parando na semifinal do Campeonato Estadual. Em tese, acabou a temporada para o Santa, né? O Santa que conquistou o seu principal objetivo, que era o calendário para 2025, que era a vaga para a Série D do ano que vem. A CBF já publicou esta semana os times que vão participar da Série D de 2024, mas sei lá, viu? Se até lá um time não desiste ou algum time desses aí que estão em situação difícil também, classificados para a Série D, mas em dificuldade, se não desistem, o Santa pode cumprir aí, substituir até pelo ranking. Mas, em tese, o Santa está encerrando a sua temporada. Parabéns ao Itamar Schulli pelo trabalho, o objetivo conquistado. Ele foi contratado para isso, para garantir o Santa Cruz na Série D de 2025 e ele conseguiu.
E eu falei já há algum tempo, já no final da primeira fase, que, na minha opinião, o Itamar Schulli era o melhor técnico do campeonato pernambucano. E continuo com essa minha análise, com essa minha opinião. Pelo que ele fez, pelos poucos recursos, pelas dificuldades que teve para contratar jogadores, o Santa Cruz conseguiu chegar onde queria, quase chega na final. Você imagina se consegue chegar na final diante do Sport, né, com toda essa diferença técnica e de investimento. Mas o Santa fez uma boa temporada, uma temporada curta, é verdade, mas é ficar na expectativa e saber que o ano que vem, pelo menos, já tem um calendário nacional para disputar o time do Arruda. Para o Sport, mais uma vez, repito, fica o alerta que esse time precisa evoluir para o seu principal objetivo do ano, que é conquistar uma vaga para a Série A em 2025. Bom, aqui a gente agradece mais uma vez a sua participação. Deixe aí o seu comentário, o seu like. Se inscreve. Se você já está inscrito, espalha para geral aí, espalha para todo mundo que a gente está aqui com o nosso canal, com comentários, com informações esportivas, com o podcast, né, o Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Tem muitas histórias boas. Dá uma olhada se você ainda não viu o nosso podcast, o Rembrandtcast. Muito obrigado mais uma vez. Aproveite a semana e qualquer hora dessa a gente volta a se comunicar por aqui. Tá combinado? Um abraço forte.